Então, como é que tudo começou para eu estar hoje fazendo um vídeo sobre começar além do básico? Tudo começou com várias mensagens. Eu botei uma resposta esses dias numa caixinha de perguntas e a pergunta era assim: eu tinha colocado um vídeo que falava que só é possível atingir a obesidade, e aqui já tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Atingir a obesidade é diferente de engordar 5 quilos, 10 quilos que seja. Tá? Eu botei um vídeo dizendo assim: só é possível atingir a obesidade com alimentos ultraprocessados baseados em farinha, açúcar, óleo e álcool. E que sem isso é impossível atingir a obesidade. Ponto, carimbo, assino, em 2 vias entrego. É impossível. Todo mundo que atingiu a obesidade foi com porcaria, foi com farinha, foi com açúcar, foi com óleo, foi com álcool. 100% das pessoas do universo, pelo menos do planeta Terra, humanos, eu garanto que sim, tá? Porque os fenômenos biológicos e bioquímicos que são necessários para dar base à obesidade dependem do ultraprocessamento e da presença frequente de farinha, açúcar, óleo e álcool. Precisa, tá? Uma pessoa só consegue passar de 30% a 35% de gordura corporal com alimentos ultraprocessados. Ninguém engordou porque comeu carne gorda, ninguém engordou porque comeu muito ovo, muita manteiga, nem muito arroz e feijão. 100% das pessoas do universo, ou pelo menos do planeta Terra, engordaram comendo bobagem. Eu fui um, cheguei em 100 quilos com o quê? Com brócolis e banana? Cheguei em 100 quilos com brócolis e banana? Não, eu tomava 2 litros de Coca-Cola, comia miolo de pão com leite condensado. Óbvio, né? Tá? Tudo bem. Ignorância, história, as pessoas, sociedade nos ensinaram assim, paciência, vamos lá, vamos adiante, né? Então tá, primeira coisa então aí que eu falei assim, ó. Primeira coisa é admitir isso. Isso é importante a gente admitir. Isso é importante a gente admitir para poder ir adiante. Foi assim que eu botei. É importante para a gente poder ir adiante. Tem que admitir isso, né? Para poder continuar. Aí, como no momento em que eu coloquei aquele vídeo e falei isso, tinha e tem muitos seguidores novos nas redes sociais, choveu de comentários e directs no Instagram dizendo assim: se só é possível engordar, atingir a obesidade com farinha, açúcar, óleo e álcool, então retirar farinha, açúcar, óleo e álcool faz com que a gente emagreça. Tô certo? E aí eu botei assim: excelente, maravilhosa pergunta, mas a resposta é não. Só retirar farinha, açúcar, óleo e álcool não torna um obeso magro. Então olha que legal o pensamento que a gente tem que ter. A gente só consegue dar magreza e atingir a obesidade, engordar uns quilos é uma coisa. A gente consegue engordar 5, 10, 15 quilos comendo arroz e feijão e carne gorda. Consegue, é claro. Eu estou falando sobre obesidade, aquela condição que não é natural. É uma condição para a qual o corpo está preparado. A gente tem mecanismos que bloqueiam o desenvolvimento da obesidade. A gente tem mecanismos que bloqueiam o acúmulo excessivo de gordura. Tu sabia disso? O corpo tem mecanismos que bloqueiam, que controlam a sensação de fome, sensação de saciedade, metabolismo. O corpo consegue controlar. A gente só consegue quebrar o sistema colocando lá para dentro farinha, açúcar, óleo e álcool. A gente consegue ganhar aí... Quantos quilos a gente consegue engordar consumindo farinha, açúcar, óleo e álcool? Quantos quilos? 200. 200 quilos a gente consegue engordar. 300. É só ver aquele programa, Quilos Mortais. Vocês acham que isso tinha um problema genético importante? Que eles comiam assim, muitos ovos, muito brócolis e muita maçã, e aí ficaram com 290 quilos. Não, é óbvio que não. E é claro e é óbvio também que tem outras questões psicológicas, neuropsiquiátricas, tem tudo isso, assim, da questão comportamental, da relação com o pai, da relação com a mãe, da relação com o cônjuge, da relação com os irmãos, que todas as pessoas têm, todo mundo tem isso, todo ser humano tem relações de conflito com os cônjuges, com os familiares, isso faz parte da vida, mas algumas pessoas reagem mal a isso, e aí cada um com seus problemas, tá tudo bem também, cada um tem que tratar o lugar onde lhe aperta o sapato, tá tudo bem, mas
com todos os problemas da vida, com qualquer problema que se tenha, a obesidade depende de botar lá para dentro do esôfago, estômago e duodeno farinha, açúcar, alho e álcool. Os motivos por o que se faz isso são variados. Maravilha, tá tudo bem, isso é inquestionável, cada um com seus problemas. Mas que precisou entrar no duodeno, farinha, açúcar, óleo e álcool, precisou. Tá? Tinha problema com o pai, tinha problema com a mãe, ficou depressivo, coisa e tal. Tá tudo bem, eu te entendo e tá tudo certo. Não questiono. Mas que entrou farinha, açúcar, óleo e álcool full no duodeno, entrou, porque senão não teria depressão que fizesse obesidade. Depende de chegar lá no duodeno e entrar jejum no ilho adentro, farinha, açúcar, óleo e álcool, tá? Então essa é a primeira coisa que precisa ficar. Aí eu fiz a seguinte analogia, a seguinte metáfora, a seguinte comparação lá nos stories do Instagram. Eu disse que não adiantava tirar farinha, açúcar, óleo e álcool e achar que tirando emagreceria. Assim como apagar uma vela que causou um incêndio não apagaria o incêndio. Precisa apagar a vela e o incêndio, mas que agora são coisas diferentes. O fogo começou com o fogo da vela, que tocou fogo na casa inteira. Ok, mas agora só apagar a vela não é suficiente, porque agora a casa pegou fogo. E agora começou a mudar, então, de cenário. A obesidade é exatamente a mesma coisa. A gente toca fogo na casa colocando farinha, açúcar, óleo e álcool lá para dentro. Mas aí lá dentro acontece uma coisa importante, que a gente pode chamar, como eu gosto de chamar, de indução anabólica. A gente, quando joga farinha, açúcar, óleo e álcool lá para dentro, a gente transforma aquela pessoa que até então era normal. Até então, ela estava protegida pela biologia para ficar com um percentual de gordura corporal entre 10% e 30%. Homens têm genética que protege para que a gente fique entre 5% de gordura corporal até em torno de 25%. Mulheres, hormonalmente, têm um acúmulo um pouquinho maior de gordura, entre 10% e 30%, mas eu aposto que qualquer pessoa com sobrepeso ou obesidade adoraria ficar com 25% de gordura, porque já é pouco. Então, biologicamente falando, se a gente fica ali entre 5%, 10% até 25%, 30%, a gente ou é muito magro ou é menos magro, mas a gente é magro sempre. Porque aí não consegue atingir a obesidade. Quando está saudável biológico, hormonalmente, bioquimicamente saudável, desinflamado, e com o ambiente metabólico, onde o anabolismo, a capacidade de armazenar, é contraposto pelo catabolismo, a capacidade de queimar mais farinha, açúcar, óleo e álcool. Dentro de um contexto comportamental que mantém a presença frequente desses ultraprocessados, faz uma tragédia, toca fogo na casa, induz anabolismo, desregula a balança, no sentido de que a pessoa começa a ser muito capaz de armazenar, muito capaz, que não era, mas agora é muito capaz de armazenar. E não consegue mais queimar tanto, e agora não adianta mais só parar de botar a bobagem lá, porque agora a pessoa se transformou num grande organismo armazenador e num parco fraco, pobre metabolismo catabolizador, não consegue mais queimar. Agora não adianta, quer ver? A gente pega um obeso assim desses lá do Discovery, assim, de 290 quilos, tá? E a gente começa a ofertar comida natural de processamento mínimo onívora. E vou parar por aqui para não assustar ninguém. Tudo que existe para ser comido de natural. Carnes mais gordas, carnes magras, carnes brancas, carnes vermelhas, peixes, frutos do mar, vísceras, os miúdos, oleaginosas, lácteos integrais, raízes, tubérculos, frutas, grãos, saladas verdes, hortaliças, tudo em regime de livre demanda. Ele vai ficar com 79 quilos? Não vai ficar. Vai perder muito peso, eu não tenho dúvida, vai perder peso demais, assim, ó. Um obeso com 200 quilos, 290 quilos, que começa a comer em regime de livre demanda, ou seja, à vontade, comida saudável, perde muito peso, muito. Vai ficar magro? Não. Por vários motivos também. Assim como o ganho de peso é multifatorial e envolve várias áreas da pessoa, o emagrecimento também. E é por isso essa live, além do básico, porque o básico é só a educação da pessoa. A gente foi mal educado,
do ponto de vista alimentar. Eu fui mal educado do ponto de vista alimentar. Fui mal educado pela sociedade, fui mal educado pela minha família, fui mal educado pela mídia, fui mal educado pela faculdade de medicina, fui mal educado, ninguém me ensinou a me alimentar. Quando tentaram me ensinar, acabaram com as minhas chances de me alimentar bem, porque quando tentaram me ensinar, como é que me ensinaram? Pirâmide alimentar, comer de 3 em 3 horas, uma base de farináceos e grãos, uma ponta lá das gorduras a serem evitadas, evitar a carne vermelha. Poxa vida, então nos ensinaram mal e quando tentaram nos ensinar, acabaram com as chances que a gente tinha de aprender direito. Então a gente foi mal educado, fomos mal educados. Maravilha. Então o básico é só ser educado. O básico é o que a gente deveria ter aprendido a fazer lá na infância, como eu ensino meus filhos hoje, como eu ensino os alunos, os pacientes, todo mundo. O básico para a gente aprender a viver de boa, tá? Emagrecer é apagar o incêndio da casa. E aí tem que ir além do básico. Então, para ir além do básico, a gente precisa dominar o básico, tá? Se a gente não domina nem o básico, não adianta, né? Eu ia usar um outro exemplo, que eu vou só usar parcialmente, que era o exemplo assim, ó, vamos comparar mais uma vez o emagrecimento com o fazer uma faculdade de física, de matemática, de medicina, de nutrição, fazer uma faculdade. Saber escrever e saber ler é o básico para poder fazer uma prova, né? É o básico. Mas só saber ler e escrever não é o suficiente para passar no vestibular. Precisa saber ler e escrever é o básico, mas agora precisa aprender as coisas, precisa saber, né? E não adianta saber também só o básico para botar numa prova. Tem que saber fazer correlações, aprender como é que as coisas funcionam. Emagrecer é exatamente assim. Emagrecer é a gente lá realizar o básico bem feito para poder emagrecer. Sem fazer o básico bem feito, nem adianta tentar. É aquilo que eu brinco assim, ó. Tu ainda consome farinha, açúcar, óleo e álcool? Tá. Tu atingiu a obesidade, tu passou de 30% de gordura corporal, por exemplo, uma mulher de 1,60 m passou dos 89, 90 quilos, essa mulher tem 35, 40% de gordura corporal. Atingiu sobrepeso, obesidade, atingiu. Tu ainda tá comendo farinha, açúcar, óleo e álcool? Tô, mas eu quero emagrecer. Tá, mas tu ainda tá comendo? Não fica tentando emagrecer, vai ser frustrante. Porque é como se tu tivesse ainda no analfabetismo tentando entrar para Harvard. Apagar o incêndio da obesidade exige envolvimento, exige saber o básico, dominar conceitos, saber o que precisa saber e depois dominar as inter-relações, aprender a dominar o assunto, chegar e aí apagar aquele incêndio lá. Então não adianta só saber ler e escrever, não adianta só ler uma apostila, precisa aprender as coisas como um todo. O que é o básico então? O básico é a gente aprendeu o que os seguidores todos escreveram lá. Pô, se a obesidade depende do consumo frequente de ultraprocessados, farináceos, doces, açúcares, frituras, óleos vegetais e álcool, a primeira grande coisa é a seguinte: tu consegue criar períodos de abstenção, limpar isso, ou tu ainda está dependente disso? Não, ainda estou dependente disso, então vai tratar isso, relaxa, não fica tentando perder 40 quilos. Aqui é o meu consultório, ó. Aqui eu trabalho todos os dias. Aqui pessoas perdem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 quilos por ano. Cada pessoa. Tem pessoas que perdem mais de 100 quilos por ano. Tá? Se tu pretende perder 10, 15, 20, tu vai perder 30, 40, 50 quilos. Tá. O básico tu já faz, que é parar de engordar. Parar de engordar. Tu já conseguiu parar de engordar? Porque para parar de engordar, tu precisa parar de induzir anabolismo. E a indução anabólica, ela depende do consumo de ultraprocessados. Tu já parou de engordar, pelo menos, antes de tentar emagrecer? Já parou? Porque se tá ainda comendo farinha, açúcar, óleo e álcool, dá um pause, então tenta depois, vai mais devagar. Vai mais devagar. Porque enquanto estiver chegando lá no duodeno, no jejum,
Enquanto o teu pâncreas tiver que lidar com farinha, açúcar, óleo e álcool, enquanto o teu fígado receber o produto digestório e tiver que metabolizar farinha, açúcar, óleo e álcool, enquanto a tua microbiota intestinal tiver que lidar com a presença de farinha, açúcar, óleo e álcool, enquanto a tua musculatura tiver que não ter de onde tirar energia e começar a ter que perder músculo porque tu não consegue queimar energia, não dá. Que é o que eu brinco assim, tem que fazer um curso de crochê, fazer um curso de pintura, faz uma outra coisa, porque emagrecer ainda não é pra ti. E tá tudo bem também, tá tudo tranquilo, ninguém é obrigado, tá tudo bem. É que ainda não dá. Dá pra perder peso comendo farinha, açúcar, óleo e álcool? Dá. Dá pra ficar magro? Não, magro não. Dá pra perder peso? Dá. Tu vai num nutricionista, ele vai ali e calcula pra ti, não, tu pode comer um pãozinho e meio, tu pode usar uma ponta de faca de margarina, tu pode tomar um copo de Coca-Cola. Tá, aí tu perde 12 quilos, ok, tu tinha 140 e agora tu tem 128, maravilha, tudo bem. Mas tu consegue ficar com 78 assim? Não, 78 não, porque pra ficar magro precisa apagar o incêndio. O que causou o incêndio tu ainda tá ingerindo, então ainda não dá. Tá? Então a primeira coisa do básico é criar períodos de abstenção de processados, parar de entupir o sistema lá, parar de deturpar a informação bioquímica que os alimentos trazem. Os alimentos trazem muito mais do que calorias para dentro do sistema, eles levam uma informação que depende do nível de processamento, quanto aquilo é natural, quanto aquilo foi processado, industrializado, perdeu a matriz alimentar viva que era o alimento. Então, o modo como a energia, o modo como o alimento chega no nosso intestino, altera os hormônios que vão nos dar fome, saciedade, ou induzir anabolismo ou catabolismo, armazenamento ou queima. Então, o modo como chega lá é importante. Para que a gente possa começar a emagrecer, tem que chegar comida lá. Chega comida. Tá? O que é comida? Aquilo que eu falei no começo. Carnes de todos os tipos, carnes mais gordas, carnes mais magras, carnes vermelhas, carnes brancas, peixes, frutos do mar, oleaginosas, saladas verdes, hortaliças, lácteos integrais, raízes, tubérculos, frutas de baixo carboidrato, frutas de alto carboidrato, raízes, tubérculos, frutas, grãos e até mesmo leguminosas. Isso é comida. Beleza, tá? Comida que a gente chama assim, comida natural de processamento mínimo, é comida. Não tem receitinha, não tem farinhazinha, não tem pãozinho, não tem pastelzinho, fritura, tem comida, tem um pedaço de carne, uma salada, um ovo, uma fruta de sobremesa, uma batata junto com a carne, um aipim, uma mandioca, uma salada verde junto com castanha, nozes, um queijinho ralado por cima, um azeite de oliva, um frango na air fryer, uma carne no forno, um guisadinho com ovo, quem sabe um guisadinho com ovo, um guisadinho com ovo. Isso é comida, tá? Vai emagrecer? Bom, vai parar de engordar, sem dúvida vai parar de engordar. O primeiro problema de quando a gente vai sair da obesidade e vai agora se direcionar para o emagrecimento, a primeira treta é trazer para o universo saudável hábitos insalubres. Nossa, guarda essa. Pause na live. Pause na live. Pause total. É o primeiro grande erro. Primeiro grande erro é vir lá da vida, onde eu também era despretensioso, da vida onde a gente não cuidava, assim, não tinha uma vigilância dos resultados. A gente engordou, não se deu, não foi levando em consideração, foi deixando rolar, literalmente empurrando com a barriga enquanto a barriga vai crescendo. Eu fiz isso, todo mundo engordou. Beleza, então tá. Um dos grandes erros é a gente trazer de lá, da vida insalubre, hábitos insalubres para uma rotina saudável. Quer ver? É muito comum que quando a gente está engordando, ou simplesmente quando a gente está despretensioso, assim, de boa, curtindo a vida de boa, tipo assim, vai ali na padaria e olha ali um sonho de doce de leite. A gente chega ali e diz assim, me dá um sonho de doce de leite. Não, me dá 2. Não, me dá 3 já, porque isso aqui eu acho que tá muito bom. Já come 3, já leva 3. Vou tomar um copo de Coca-Cola. A pessoa ali vai ali,
Vou tomar um copo de Coca-Cola. Mas, pô, tá calor, né? Pô, tá calor pra caceta, tá calor. Eu vou tomar 2 copos de Coca-Cola. Não, eu vou tomar, já me vê 3. Me vê já 2 garrafinhas de 600 já. Beleza. E a gente traz pra cá, para uma vida de performance, para uma vida de saúde, a gente traz aquele hábito de lá. Aquele hábito do abuso, do excesso, do abuso, do excesso, daquela sensação que a gente tinha lá de que aproveitar a vida era abundância, assim, de comer até passar mal. E aí a pessoa começa a comer carnes mais gordas, carnes mais magras, carnes vermelhas, carnes brancas, oleaginosas, raízes, tubérculos, frutas, grãos, leguminosas, oleaginosas, saladas verdes, hortaliças. Full, assim como se não houvesse amanhã. Cada vez que senta para comer é uma derrubada absurda. Depois já fica pensando no de tarde, depois já fica pensando no de noite. Hoje já fica pensando que amanhã vai vir visita e já fica pensando o que vão comer no café da manhã. Parou. Por quê? Porque agora aqui desse lado é bem diferente. Lembra que eu falei a estrutura celular do alimento, o nível de processamento e depois outros detalhes relacionados à parte médica do impacto da rotina alimentar, a parte bioquímica, hormonal do alimento. Muda completamente. Uma pessoa que come pastel frito, toma caldo de cana, que toma Coca-Cola, come aquele sonho de doce de leite, ela tem um nível de fome, um nível de saciedade, um nível de compulsão, um contexto comportamental que não é igual a comer chuleta, que é bisteca ou picanha, entrecô, sobrecoxa de frango com queijo Gouda, queijo parmesão, couve-flor com ovo cozido picado, castanhas, é outro contexto. Aqui, nesse contexto onde a gente come bem, a gente come um pouco e aquele pouco é ultra nutritivo. A comida saudável, ela não é leve, a comida saudável ela é pesada, entre aspas. A comida saudável, a gente diz assim, ela é densa. Uma alimentação saudável é densa. Significa que ela é um pacotinho pequeno que é uma bomba nuclear. É um pacotinho pequeno que assim, ó, numa cápsula de comida saudável tem um universo de nutrição, de nutrientes essenciais, ácidos graxos essenciais, aminoácidos essenciais, vitaminas e sais minerais. Um pouquinho de comida tem um caminhão de nutrição. E muita bobagem tem pouca nutrição. Então são universos diferentes. E a pessoa vem de lá para cá e traz aquele comportamento muito louco de comer como se não houvesse amanhã. Esses dias eu recebi um comentário de alguém que disse assim, ó: eu fiz tudo direito, eu fiz tudo direitinho, eu me organizei, eu fui pro lado de lá, pro lado de cá. Ela disse assim, eu fui pro lado de cá. E deu tudo errado, eu engordei 10 quilos, a minha ureia subiu, o meu colesterol subiu. Como é que tu imagina que... O que tu acha que aconteceu para isso acontecer, sabe? Eu atendo muita gente, sabe? Eu atendo assim, ó, eu atendo literalmente quase uma centena de pessoas por semana. Eu atendo muita gente. Eu vejo muito exame, eu converso com muitas pessoas, eu investigo a vida de muitas... Então, assim, eu sei o que dá certo e o que dá errado, tá? Quando a pessoa diz assim, me subiu a ureia, subiu o colesterol, eu engordei 10 quilos. A gente sabe o que está errado. Tá? A gente sabe o que está errado. O que essa pessoa, o que a pessoa que vem do lado de lá traz essa parte comportamental deturpada, que é óbvio que é isso, o comportamento de excesso, a questão da compulsão, o descontrole entre fome e saciedade, entre catabolismo e anabolismo, um ambiente metabólico inflamado, com disbiose. Precisa fazer essa transição, então, mudar a vida, né? O que acontece? Essa pessoa deveria fazer como eu tive que fazer, como muitos alunos tiveram que fazer, muitos pacientes do passado tiveram que fazer. Bom, a gente já sabe a explicação, já sabe como é que é ser saudável, já sabe do que o emagrecimento depende, só que eu estou fazendo e deu errado. Eu devo estar fazendo algo errado. Ou
para minha fase, para o meu momento, eu devo estar desalinhada. Devo estar desalinhada. Esse é o pensamento de uma pessoa madura. Porque pensa bem assim, ó, se eu tenho convicção, termo de outro vídeo já do YouTube, né? Se eu tenho convicção, como de fato eu, Marcelo, eu tenho convicção. Comer comida natural de processamento mínimo onívora, como eu pintei aqui para ti, é a saída, é a porta da saída da obesidade. Tem o caminho, mas a porta é parar de comer bobagem e comer comida. Tem todo um caminho, que pode ser uma avenida aberta ou pode ser um labirinto, que está depois dessa porta. Mas que a porta é parar de comer bobagem e comer comida é certo, tá? Se a gente tem essa convicção e a gente diz assim, ó, pô, eu tô fazendo tudo certo, mas deu errado, então tem que admitir assim, ó, pô, pro meu problema, pro meu momento, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque a estratégia obviamente está certa. Comer comida sempre está certo. Agora, claro, ó, depois de fazer o básico, a gente tem que ir além do básico. Depois de passar pelo básico, que é parar de comer bobagem e comer comida, a gente tem que entender que a gente chegou na porta. Agora a gente abriu a porta que vai permitir o emagrecimento. Lembra do começo que eu falei? Enquanto nem fizer isso, tá fora da porta, nem entrou lá para o caminho do emagrecimento. Depois que assumiu com convicção que esse é o começo, bom, agora abriu a porta e vai entrar para lá. Lá a gente tem que levar lá para o outro lado, o lado onde vai acontecer o emagrecimento, o desprendimento, o entendimento que emagrecimento é um período de transformação, é um período de mudança de hábitos, de deixar de ser quem é e se transformar em outra pessoa, de aceitar que eu não sei. Quer ver, ó? Ah, eu tô fazendo tudo certo, tô fazendo, eu engordei 10 quilos, me subiu o colesterol. Então tu não sabe fazer. Tu sabe o básico, mas tu não sabe além do básico. Então calma, então tu tem que dizer assim, fiz o vestibular, mas rodei. Eu sei escrever e eu sei ler assim, mas isso é só saber marcar o nome e fazer uma resposta, mas tu não sabe ainda o que precisa fazer. Então tem que ir aprendendo, além do básico. A primeira grande coisa, então, é admitir que a gente precisa mudar, baixar a cabeça e dizer assim, ó, tá, eu preciso aprender isso, eu não sei. Preciso aprender, né? Tá, primeira grande coisa, show. Aceitar a mudança. Pode parecer bobagem, mas aqui muita gente já para. Como assim aceitar a mudança? Eu tenho a minha vidinha, eu tenho o meu jeitinho, eu sou quem eu sou. Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, você sempre assim, Gabriela. Eu quero emagrecer, mas eu quero só emagrecer. Mas eu quero emagrecer fazendo esses meus negócios aqui. É que em vez de comer 3 bombas de doce de leite, eu quero comer 3 bifes de picanha com queijo. Em vez de tomar 3 litros de Coca-Cola, eu quero tomar 3 litros de suco de fruta. Mas eu quero continuar como eu sou, Gabriela. Não. Segura, calma, nós vamos ter que descobrir diferente. Desarma, respira. Don't worry. Every little thing is gonna be alright. Don't worry. Calma, relaxa. Tá, tu vai entrar agora, tu vai entrar na porta do emagrecimento? Tu decidiu entrar na porta do emagrecimento? Decidiu? Don't worry about a thing. Because every little thing is gonna be alright. Vai ficar tudo bem, respira, relaxa, fica de boa. Tu vai fazer? Vai, então vai dar certo. Tu não conseguiu ainda? Relaxa, vamos criar esse conhecimento. Já sabe ler e escrever? Já apagou a vela? Já parou de comer bobagem? Entrou na porta? Vamos fazer esse troço? Vamos. Então respira, tu vai fazer. Não chega já esperneando, batendo perna. Não chega já gritando ai, 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 ai. Não, calma, vamos fazer. Então vamos fazer. Não traz esse monte de comportamento muito louco de lá da Gabriela. Não traz. Começa do zero aqui. Eu costumo dizer assim para os pacientes e para os alunos quando começam o curso. Espera, come comida agora, mas já entra devagar. Come comida, aquilo tudo que é comida que eu falei,
Mata a fome com comida, mas presta atenção na fome, porque tu ainda não sabe o que é fome. Marcelo, é claro que eu sei o que é fome. Não sabe. Claro que eu sei o que é fome. Nunca sentisse fome. Não, Marcelo, tô te dizendo aqui, ó, eu senti fome. Nunca sentiu. Nunca sentiu. Para tu sentir fome, tu tem que ficar assim, ó, tu que vai começar, tu tem que tentar ficar um dia inteiro sem comer. E várias das vezes que tu achar que sentiu fome ao longo do dia também não é fome. É vontade de comer, é sede, tu acha que é fome, é hábito, tu tá acostumado a comer naquela hora, e aí tem um hormônio que cria essa falsa sensação de fome por hábito, que tu acha que tem que comer. Então tu não sabe ainda o que é fome. Tu jura que tu sabe, mas é que tu não sabe. Tu jura que sabe, mas não sabe. Entendesse? Não, eu só comi quando eu tinha fome. Não, errou, porque tu não sabe o que é fome. Tu não treinou isso. Tu ainda não sabe. Para tu saber, tu tem que limpar a tua alimentação, comer comida, matar a fome. Mas quando tu comer, não entra correndo. Para! Não entra correndo. Para, respira. Come devagar. Come devagar. Pega um prato de comida, mata a tua fome. Come um bifão. Come ali couve-flor, brócolis. Bota um queijinho ralado, come uma fruta de sobremesa. Tá, mas se eu tiver com fome ainda, repete. Mata esse bicho que tem dentro de ti, mata esse leão. Repete, come comida. Não, mas não me passou a fome. Repete. Não, eu vou comer 3 pratos, come 4 se precisar. Mata essa fome porque eu vou precisar depois que tu fique quieto e espere. Agora te hidrata, agora toma água agora, espera, tá? Tu estava acostumado a comer massa antes com Coca-Cola, aí tu sentia fome às 2 da tarde, aí tu comia amendoinzinho com chocolate ali, comia chocolate, mamava no leite condensado. Agora tu acabou de comer 4 pratos de bife com brócolis e couve-flor. Agora para, respira, hidrata. Espera agora, calma, respira fundo. Tá? Agora tu começa a cultivar o que a gente chama de frequência alimentar baixa. Frequência alimentar baixa, tu vê assim, ó, não, para aí, tá? Eu comi bem agora pra caceta, eu não comi agora um pastel folhado, pô, comi comida densa. Já te acostuma com a palavra, assim, ó, comida densa, matei minha fome. Tu quer saber? Eu vou te contar um detalhe que tu não sabe. Para quem tá iniciando. Chegou na hora do almoço, comeu um pratão desses que eu tô falando, carne, salada, fruta, um ovo picado ali, um queijo ralado, pra ti pode ser novidade, tá? Não precisa comer mais nada. Tu tá com 126 quilos, ou 96 quilos, 89 que seja, ou 130. Tu comeu um prato desse, assim, densamente nutritivos no almoço, pode ser novidade para ti, mas assim, ó, não precisa comer mais nada. De posse dessa informação, não precisa comer mais nada. Agora espera, agora o que tu faz? Pega os boletos, vê o que tem de conta para pagar, vai limpar a casa, lava a louça, bota uma roupa para lavar, tá? Sai para dar uma caminhada, bota uma água na grama, bota uma água nas plantas, sai para caminhar com o cachorro, vai fazer outra coisa, não precisa mais comer, porque quem se alimentou bem não precisa mais comer. É uma novidade para eu sei, quem está começando. Para quem está começando é muito estranho pensar em não comer. Eu sei, eu passava o dia inteiro comendo, de manhã até de noite. Se me acordasse na madrugada, acho que eu comia também. Então é muito estranho no começo pensar assim, ó. Tá, mas daí o que eu vou fazer? Mas tu vai fazer as outras coisas da vida que as pessoas vivas fazem. Vai curtir a vida, vai olhar um filme com a tua mulher, com o teu namorado. Vai dar uma caminhada, vai desenhar, vai fazer alguma coisa, vai brincar com teu filho, vai fazer um outro negócio. Vai fazer uns negócios que tu não estava fazendo, que tu estava pensando em comida até antes de ontem. Agora não precisa mais, porque agora a gente come com frequência alimentar baixa, sobra muito mais tempo, sem precisar ficar preocupado com comida. Aí não se preocupe então nem com grandes variedades, assim, receitas e farinhas e condimentos e não sei o quê, porque a gente só passa um bife numa frigideira, faz ali uma couve-flor com brócolis, tempera com vinagre, sal, cominho, orégano, bota um ovinho estalado ou não, bota um salzinho, um queijinho ou não, come uma fruta ou não, isso é meia hora, né? Isso é coisa rapidinha assim de fazer. E a gente não se preocupa também estar comendo o tempo inteiro, porque a gente fica saciado. Então, para quem está começando, uma coisa além do básico é ir devagar, porque a sensação de saciedade chega mais rápido com comida.
E a saciedade dura mais do que durava com porcaria. Então a gente consegue comer. Olha aqui, ó. Para tudo e presta muito atenção no que eu vou falar. Anota isso. Quando a gente para de comer bobagem e a gente começa a comer comida, a gente consegue comer muito menos do que comia e muito menos vezes. Grava isso, porque quem diz assim, porque eu engordei, tá comendo muito, trouxe aquele hábito insalubre para uma vida saudável. Entra a 1000, fica no celular e comendo, olhando televisão e comendo, e conversando e comendo. Não. Pô, eu nem quero entrar no mérito de que a alimentação é sagrada, não quero nem entrar nesse mérito. Eu não quero nem entrar no mérito de que a gente, cada vez que fosse comer, a gente deveria parar tudo, assim, dizer, porra, tu imagina, a nossa vida depende do alimento. Toda a nossa energia, a energia que o nosso corpo produz, a matéria com a qual o nosso corpo é feito, entra pela boca a partir de um prato de comida. Porra, isso é sagrado, isso tem que parar. Não pode comer enlouquecidamente, como se fosse só uma coisa banal do dia a dia ali, enquanto faz outras coisas e não presta atenção e nem mastiga aquilo direito. A alimentação é sagrada. Pensa bem assim, ó. Se a gente pesava, quando era criança, 20 e poucos quilos, depois a gente ficou ali com 50 quilos, depois a gente virou um adulto com 60, 70 quilos, depois a gente... Essa massa toda e a energia que deu vida para os nossos órgãos, para a gente poder pensar, para o coração bater, vem de um prato de comida que entra pelo tubo digestivo e entrega nutrientes e energia para as nossas células perpetuarem a nossa vida. Não pode ser um Burger King com Coca no shopping, pelo amor de Deus! Isso chega a ser assim, ó, um desrespeito. Sinceramente. A próxima vez que tu vê alguém no shopping se entupindo de porcaria, tu olha para lá e pensa assim, nossa mãe, a biologia, a vida no planeta Terra, o modo como as coisas acontecem na vida do planeta, assim, materializado num Burger King com Coca no shopping. Pelo amor de Deus, nossa mãe! É como ver um marido maltratar a mulher, pais maltratar filhos, filhos maltratar pais. É a mesma coisa, é uma grosseria. É uma grosseria, uma coisa suja, uma coisa feia. Quando a gente vai lá, come enlouquecidamente com gula, com grosseria, assim, com abuso. A gente está rasgando tudo o que aconteceu de maravilhoso para que a gente esteja vivo aqui hoje. A gente joga tudo isso fora. A humanidade ela é muito boa de jogar tudo fora. A gente polui tudo. A gente polui estrada, polui cidade, polui o mar, polui o ar, a gente polui a gente polui visualmente, poluição sonora, a gente detona. A gente é muito bom em pegar o que é sagrado e destruir. E a gente faz isso com a alimentação, dia após dia. A gente pega o que é sagrado e detona, assim, ó. A gente não cuida do filho, a gente maltrata a mulher maltrata o marido, eles se traem, mentem. A pessoa fica devendo, não paga, mente. A pessoa suja tudo, fura a fila, fica com troco. As pessoas são muito ruins, assim, no básico. As pessoas são muito ruins. Então, eu poderia dizer assim, emagrecer além do básico é como viver além do básico. Precisa ir muito além do básico, sabe? Não furar a fila é só o básico. Não furar o sinal vermelho é só o básico. Não mentir, não roubar, não matar, isso é só o básico. Não comer bobagem é só o básico. A alimentação é sagrada. É sagrada. Nossa, mãe. Tá louco, até me perdi, entrei num flow pesado aqui agora. Mas tá. Então a gente já valorizou o quão sagrado é
a energia e a matéria que nos nutre, que a gente chama de alimento. E a gente já entendeu que o ato de se alimentar é um momento sagrado que não pode ser feito de qualquer forma. A gente precisa então mastigar, valorizar aquele momento, de preferência com a família, com as pessoas que a gente gosta, valorizar o alimento, valorizar o momento, cuidar. Aqui a gente já mata muitos erros já de abuso e de compulsão quando a gente valoriza o ato de se alimentar. A gente não fazia isso do lado de lá, mas agora a gente faz do lado de cá. A gente não trouxe esses hábitos insalubres de lá. A gente está cultivando novos hábitos saudáveis aqui. A gente não sabia fazer isso, a gente admitiu e assumiu que não sabe, e agora a gente vai começar a criar isso. Então a gente vai se nutrir de alimentos densamente nutritivos de uma maneira mais sagrada, de uma maneira mais voltada para a saúde e longevidade. Criar e cultivar uma rotina alimentar voltada para a saúde e longevidade. Entendendo o papel importante do alimento. Então, não trazendo gula, compulsão e esse comportamento sujo de se alimentar sem prestar atenção no alimento. Comer devagar, mastigar, valorizar e lembrar: quem come comida, come menos e menos vezes. Come menos e menos vezes. A quantidade que a gente comia lá, aqui é uma quantidade muito menor. A quantidade de vezes que a gente comia lá, aqui a gente come muito menos vezes. Maravilha? Depois a gente tem que entender, além do básico, que o que controla o peso no longo prazo não são calorias, são nutrientes. Porque nutrientes controlam quantas calorias a gente ingere no longo prazo. E nutrientes controlam os hormônios que controlam a fome, a saciedade, o impulso e o metabolismo, que eu comecei esse vídeo falando sobre anabolismo versus catabolismo. A gente tocou fogo na casa, induziu anabolismo. Agora a gente apagou a vela quando melhorou a rotina alimentar e vai apagar o incêndio quando a gente come menos vezes, valoriza o ato de comer e prioriza nutrientes essenciais. Quando a gente prioriza nutrientes essenciais, a gente fornece uma informação bioquímica que induz catabolismo. E isso acontece quando a gente, do que vai comer, prioriza proteínas. As proteínas levam uma informação de indução catabólica energética. Por que eu frisei o energética? Porque quando a gente come proteína, a gente induz anabolismo estrutural. Quem come mais proteína ganha mais músculo, ganha mais ossos, consegue proteger a estrutura, mas queima energia para isso. Vou repetir. Quem come mais proteína induz anabolismo estrutural, favorece o ganho de músculo, ganho de ossos, de ligamentos. Mas para isso, queima gordura, induz catabolismo energético. A gente começa a consertar, apagar o incêndio da casa quando a gente come mais proteína que o resto. Qual o resto, Marcelo? Qualquer resto. Qualquer resto. Do nosso prato, o principal tem que ser proteína. Frente a quê, Marcelo? Frente a tudo. A proteína é principal frente a carboidratos, raízes, tubérculos, frutas e grãos. A proteína é principal frente a gorduras, as gorduras das carnes, os lácteos, a manteiga, o azeite, a banha. E a proteína é principal frente até mesmo aos vegetais. Por quê? Porque se a gente comer pouca proteína e muito de qualquer outra coisa, a gente não induz catabolismo energético, nem anabolismo estrutural. Aqui já é um detalhe que só quem está muito ligado vai entender. Quando falta proteína, a gente não consegue dar vazão ao anabolismo estrutural. E aí acaba não conseguindo gerar catabolismo energético. Em outras palavras, precisa comer proteína o suficiente e a gente faz isso fazendo com que mais da metade do que a gente come em cada refeição seja proteína. Nossa, mãe! Aqui, tá? Aqui vai além do básico e aqui começa o além do básico, tá? Porque aqui a gente teria que falar sobre, por exemplo,
o efeito hormonal do consumo de proteínas. Proteínas liberam hormônios que dão saciedade. As proteínas têm um efeito térmico muito grande, ou seja, o corpo precisa gastar muita energia para tirar os nutrientes da proteína, então acaba dando uma conta negativa. Quanto mais proteína a gente come, mais o corpo tem que gastar energia para poder se nutrir. E a proteína é o principal, o corpo gasta qualquer coisa para conseguir extrair nutrientes da proteína. Então a gente precisa buscar a saciedade da proteína. E depois saladas verdes e hortaliças. E depois da presença de boas gorduras. E depois da presença moderada de algum bom carboidrato, como raízes, tubérculos, frutas e grãos de maneira moderada. Nesta ordem. E aí, depois disso, a gente tem que olhar no espelho, nas roupas, na fita métrica, na balança, na foto do celular e ver se está andando ou não está andando. E quem tem muito peso para perder, tem aí assim, umas 3 semanas de adaptação, comer comida, regime de livre demanda, come tudo que quer comer para matar a fome, repete, mata a fome, come comida, não come bobagem. Umas 3 semanas para isso aí. Uns 20 dias matando o dragão que está nos comendo por dentro de fome, compulsão, uma coisa absurda. Quando a gente veio de lá para cá e aí come ovo, eu tô com fome, come mais. Tudo. Umas 3 semanas. Depois a gente tem que começar assim, Tu tem muito peso para perder? Tem mais de 25, 30% de gordura corporal? Tu quer saber valendo quanto por cento de gordura corporal tu tem? Faz um exame chamado densitometria de corpo inteiro, DEXA, em letras maiúsculas, DEXA. Densitometria de corpo inteiro. Ali vai mostrar quanto tu tem de ossos, quanto tu tem de músculos e quanto tem de gordura. E ali tu vai te apavorar quando tu vê. A gente tem que ter, todo mundo tem que ter menos de 30% de gordura corporal. Por quê? Porque acima disso é ultra, mega inflamatório. O tecido gorduroso, ele adoece quando ele prolifera, quando ele anaboliza a mais de 30% do peso corporal. Ele se torna um tecido doente. E quando fizer a densitometria de corpo inteiro, DEXA, e olhar BF, Body Fat, e tu olhar que ali tem 30, 35, 40, 45, 50% de gordura corporal, começa a trabalhar pesado para resolver isso. Fazendo o que eu falei nessa live até aqui e começando a olhar na balança. Passou 3 semanas, não está comendo bobagem, está comendo comida, começou a valorizar o alimento, perceber que o comportamento alimentar aqui é diferente de lá, começou a perceber que é possível comer menos e menos vezes, a balança tem que baixar. Tá priorizando proteína frente ao resto, a balança tem que baixar. E tem que baixar semanalmente. Ah, não, eu não estou perdendo peso, mas estou perdendo medidas. Isso é no final. Isso é lá no final. Quando faltar 10 quilos do emagrecimento final lá, aí tá na musculação, tá ganhando massa magra, lá, tá com 50% de gordura corporal, passou a lua de mel de matar a fome com comida, começou a perceber que é possível porções menores e frequência alimentar baixa, tá priorizando proteína frente ao resto. Olha no espelho, olha na fita métrica, olha na balança, olha no celular, pergunta para as amigas, pergunta para a cunhada é a melhor, a sogra. Tá emagrecendo a olhos vistos? Não. Então, olha o que tu tá fazendo. Ou é gordura demais, ou é carboidrato demais, ou é laticínios demais, lácteo demais, ou trouxe o comportamento abusivo de lá, está se comportando aqui como se comportava lá, ou está descontando na alimentação as frustrações, está descontando na alimentação uma noite mal dormida. Quem não dorme não emagrece. Um corpo privado de sono grita de fome em meio à fartura. Quem não dorme deturpa a fisiologia do emagrecimento. Muito do emagrecimento se dá durante a madrugada de sono. Muito do emagrecimento se dá no sono profundo,
de uma noite de sono reparador, onde as fases do sono são respeitadas. E isso é fundamental para entender. Tu vai te lembrar de mim quando tu perceber que a medicina está se voltando para a qualidade do sono como mecanismo emagrecedor isolado. Otimizar a qualidade de sono é fundamental para... Tô fazendo tudo certo, não tô perdendo peso. Tá vendo Netflix até 1h30, 2 horas da madrugada. Tô fazendo tudo certo, não tô perdendo peso. Encheu a barriga, agora se alimentou horrores. Às 11h30 da noite deitou 00:30. Tá dormindo 4 da manhã, levantando 1 da tarde. Não tem como, assim. Consegue perder um pouco de peso? Consegue. O problema é que a gente não quer perder peso. Eu espero que ninguém que me segue, ninguém que consulta comigo, nenhum aluno meu do curso queira perder peso. Porque é possível ficar magro, não só perder 10 quilos, é possível a gente ficar magro. Eu sou magro hoje, sou magro, meus pacientes são magros. A gente tem que buscar completar, se formar na faculdade, apagar o incêndio. Não dá para fazer isso comendo 18 bifes sei lá, às 11h30 da noite e dormindo até às 11 do outro dia. Tá? Então, muito do que se precisa fazer, porque, tô fazendo tudo certo, não tô emagrecendo, em geral não é o sono, tá? Em geral, tu tá comendo demais. Tem vários erros dentro dessa estratégia que pode fazer com que uma pessoa não emagreça. Muito carboidrato, muita gordura, muito lácteo, muita oleaginosa, castanhas, nozes, até o amendoim, que é uma leguminosa, muito disso. Muita receitinha com farinha de amêndoas, farinha de coco, sei lá o que. Mas muito é porque a nossa alimentação, ela nos alimenta muito. Com um pouquinho a gente fica alimentado. O resto a gente come porque está acostumado a comer. Tu pode pegar todos os erros que tem, todos os erros. Se tem um negócio que atrapalha uma pessoa que se alimenta de maneira saudável de emagrecer, é que ela não dosa o que come com fidedignidade. Porque a gente come uma coisa que é muito nutritiva. Carne, ovo, salada, queijo, isso é muito nutritivo. Era pra gente comer um prato de comida e sair para trabalhar. A outra coisa que é além do básico, que a gente tem que entender é o seguinte: a gente não engordou então por calorias, a gente engordou por alteração do ambiente metabólico, induzindo anabolismo, inibindo catabolismo, e quem fez isso foi comer farinha, açúcar, óleo, beber álcool, alimentos ultraprocessados que levaram à compulsão, impulso. A gente manteve uma frequência alimentar gigante, engordou, beleza. Só que a gente quebrou o ambiente metabólico se alimentando dessa forma, porque, por exemplo, o ambiente inflamatório de uma insulina super alta, de uma quantidade muito grande de glicose, de frutose vinda do açúcar, dos doces, do refrigerante, dos óleos vegetais, a toxicidade do álcool, sabe o que ela faz? Ela acaba com a saúde de uma organela, uma parte que a gente tem dentro de cada célula do nosso corpo, mas principalmente nos músculos, chamada mitocôndria. Quando a gente foi engordando como se não houvesse amanhã e a gente se alimentou muito mal, induziu anabolismo, a gente fez o metabolismo despencar porque a gente foi matando mitocôndrias. E agora só apagar a vela não dá, por quê? Porque agora a chance que a gente tinha de emagrecer era conseguir queimar gordura. Mas a gente não só acumulou gordura, a gente adoeceu as organelas que queimam gordura, que são as mitocôndrias. Então agora tu precisa fazer coisas que melhorem a saúde das mitocôndrias. E várias coisas fazem com que a gente melhore a saúde das mitocôndrias. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis, algumas menos potentes, outras mais potentes. Se tu quer que eu te diga qual é a mais potente estratégia que aumenta as mitocôndrias em número e em potência, eu te digo, mas eu quero que tu me diga antes nos comentários. Qual é a estratégia mais potente para aumentar as mitocôndrias em número e em efetividade, transformar as mitocôndrias em usinas nucleares de perda de peso, de emagrecimento, de queimar gordura? Qual é a estratégia mais potente? Não é o jejum.
é a atividade física, é a musculação. Musculação. A estratégia hormética, se a gente quiser falar sobre hormese, aqueles estímulos biológicos que geram uma supercompensação, a estratégia hormética que mais aumenta as mitocôndrias em número, em efetividade, é a musculação. Musculação. Tá? Exercício físico resistido, contra-resistência, contração muscular. Contração muscular e jejum. Nesta ordem, contração muscular e jejum. Quem tem muito peso para perder tem que ter uma rotina alimentar top, natural, de processamento mínimo, densamente nutritiva, onde se prioriza a proteína frente ao resto, onde se mantém uma rotina alimentar voltada para a saúde, para a longevidade, se valoriza o ato de se alimentar, se percebe, se presta atenção na sensação de saciedade, não se traz aqueles hábitos ruins para cá, a gente percebe que consegue comer menos e menos vezes, a gente otimiza uma rotina de sono que priorize aquela fisiologia do sono onde se dá o emagrecimento e a gente apaga o incêndio, aumentando então a capacidade de queimar gordura. A gente não foi perdendo enquanto engordava. Enquanto engordava, a gente foi perdendo a capacidade de queimar gordura. Agora a gente precisa aumentar. Precisa fazer exercício físico resistido, musculação. Para queimar caloria? Não. Literalmente, não importa quanta gente queima de calorias na musculação. Não importa, a gente não quer queimar calorias para emagrecer, a gente quer mitocôndrias para emagrecer. A gente não quer queimar caloria para emagrecer, a gente quer queimar o glicogênio do músculo. O músculo armazena energia na forma de glicose. E quando a gente faz exercício intenso, de impacto, contra a resistência, a gente quebra e queima toda a glicose que tem no músculo. As mitocôndrias vão ficar sedentas por mais energia. Isso vai induzir catabolismo energético no repouso. A gente vai, por fazer musculação, a gente vai aumentar muito o metabolismo basal. É fundamental para quem engordou, tocou fogo na casa. Foi por falta de musculação que a pessoa engordou? Não! Foi por falta de musculação que tocou fogo na casa? Não! A musculação vai ser um bombeiro. Ninguém precisa fazer musculação para se manter magro. Para se manter magro, a pessoa precisa se manter ativa, ter uma qualidade de vida legal e comer bem. Qual é a grande treta, o grande problema escondido nisso que eu estou falando? As pessoas tentam emagrecer e recebem conselhos para emagrecimento que é o que não engorda o magro. Ah, te alimenta direitinho, dá uma caminhada, cuidado para não comer muito, come de tudo com moderação. Mas isso é só para quem nunca engordou. Quem engordou precisa apagar um incêndio. Não dá para ser só aquilo ali. Precisa ir muito além. Precisa aumentar muito o que eu chamo de potência de intervenção. Agora que engordou, precisa virar a balança ao contrário. Agora que engordou, vai precisar recuperar o que foi queimado pelo incêndio. O incêndio queimou tudo. Queimou músculo, queimou mitocôndrias, induziu anabolismo, fez com que a gente conseguisse... Quando a gente engordou, a gente ligou genes que aumentam o armazenamento de energia e desligou genes que produzem enzimas que queimam. A gente agora não adianta comer direitinho e comer de tudo com moderação e tentar fazer uma caminhada. A gente precisa apagar o incêndio. Apagar o incêndio significa fazer isso tudo, olhar, ver se está tendo resultado e, se não tiver resultado, ampliar a potência de intervenção. Quanto tu está comendo? Quantas vezes tu está comendo? Do que tu está comendo? Quanto é proteína? Quanto é o resto? O que é o resto? Quantas vezes tu come? Em que hora tu come? Como é que tu está dormindo? Tu tá te exercitando? A gente não precisava de exercício para não engordar, só que agora tu precisa de exercício para emagrecer. Qual é o exercício? O que gaste energia? Aeróbico? Zumba? Não! O que aumente massa magra, que aumente mitocôndrias.
musculação ou exercícios funcionais que envolvam exercício de força e explosão. Adequado para a tua realidade. A pessoa que vai começar a emagrecer, ela não tem performance ainda, tá tudo bem. Porque fazer força para quem é sedentário é levantar um pezinho. Exercício de explosão para quem é sedentário é dar uma caminhadinha. Levantar peso para quem é sedentário é 10 quilos, é pouco. Conforme a gente for ganhando performance, a gente vai conseguindo ir além. A gente vai conseguindo aumentar a potência de intervenção. Consegue fazer um jejum eventual, consegue diminuir bem os substratos energéticos, diminui gordura, diminui carboidrato, mantém a proteína, faz um jejum, mantém agora a performance no exercício porque ganhou mitocôndrias enquanto estava preparando. Tu entende que é um universo, é uma universidade, é um conhecimento que parte, de onde o sucesso parte a partir da convicção de que é isso, agora eu preciso aprender a fazer esse troço. É isso! Agora eu tenho que saber fazer por quê? Porque eu não sei fazer. Por que eu não sei? Porque eu não aprendi, porque não tinham me ensinado. Eu tive que dizer isso, eu sou um ignorante, eu ignoro. E a partir do entendimento da ignorância, a gente começa a partir do básico. E depois do básico, a gente vai para o além do básico. Que essa live foi uma introdução ao além do básico. Tá? Eu espero ter te demonstrado nesse vídeo que o emagrecimento é incrível, maravilhoso. E sem dúvida, a gente entendendo esses conceitos, o emagrecimento deve ser uma das melhores fases da vida. O emagrecimento não é igual a sofrimento, ele é igual à superação. O emagrecimento ele não é igual à frustração, ele é igual à coragem. O emagrecimento ele não é igual a medo, ele é igual a desejo ardente, vontade de fazer. Pô, mas não deu certo, de novo. E agora não deu certo, de novo. E agora muda. Mas eu já mudei, muda. Tenta de novo, altera. Tu não sabe tudo, eu também não sabia tudo. Eu ainda tô aprendendo com todo mundo. O que me diferencia de ti? O tempo estudando isso é o que me diferencia de ti. O tempo experimentando, o tempo olhando, observando o que funciona e o que não funciona. Então, quando tu for partir para o teu processo, assume ele para ti como uma parte tua. É uma parte. O teu processo de emagrecimento, hoje eu escutei uma frase que eu não gosto de escutar. Eu escutei uma frase hoje que disse assim, ó. Marcelo, eu queria dormir e acordar magra. Eu escutei isso hoje. Não queira isso. Queira construir, bater no peito depois e dizer assim, fiz isso e foi maravilhoso. Não queira dormir e acordar magra, não queira que os dias passem sem que tu perceba. Queira perceber e aprender com o dia a dia, tropeçar e levantar, falhar e ver que a gente é fraco e que precisa melhorar. Aceitar as fraquezas, não querer esconder, aceitar as fraquezas. Marcelo, tropeçou. Bem-vinda, bem-vindo ao mundo onde as pessoas humanas aprendem e aprendem no tropeço também. Recomeça, tenta de novo, não fica com vergonha, não desiste. Olha quanta coisa legal a gente trabalhou aqui só nesse vídeo. E quem já me conhece há mais tempo, quem é aluno do curso, sabe que dentro de cada coisa que eu falei tem um universo inspirador para aprender. Top demais assim. Então, não queira fugir, te apaixona pelo processo. Legal. Hoje eu tenho um orgulho de dizer assim, eu emagreci, eu aprendi com o meu emagrecimento. Eu tenho orgulho do meu emagrecimento. Tu vai ter orgulho do teu também. E a gente quando emagrece direito, assim, a gente emagrece só uma vez. De boa, assim, uma vez. E aprende. Por quê? Porque a gente vai deixando de ser quem é vivendo o processo. Quando a gente só dorme e acorda magro, não teve o processo que a gente chama de catarse. Catarse, que é botar tudo de ruim para fora, trazer coisas novas, se refazer. O emagrecimento é um grande processo de catarse. Não foge disso. Tá?
Essa foi mais uma live, mais um vídeo inspirador e com conhecimentos para a gente conseguir mudar de vida. Espero ter te inspirado. Até o próximo.